Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 13 de agosto, a gente está começando mais um Batalha do Século aqui comigo e Rafael Opa, Figueiredo. opa. Produção ali, Produção falou Rafael derrubando. Figueiredo, ele resolveu botar um rock and É roll isso aí aí. para agitar o Batalha de hoje. Bom dia, galera. Bom dia, TV Informando mais uma vez. Vou começar mais um Batalha do Século aí com análises fundamentalistas, análise gráfica. Vamos tentar passar um pouquinho do comportamento do mercado hoje, que já vai sangrando agora na parte da manhã, né, Kiko? Já vai. Além da bolsa como um todo sangrando, dólar para cima, a gente teve diversos resultados. Acho que tem bastante coisa para falar e é até legal. Depois que você tem mais informação de resultado, vê, enfim, depois daqui para frente que o gráfico fala, porque geralmente tem essa volatilidade pré-resultado e depois tende a ficar alguma coisa um pouco mais estável. Mas vamos lá, primeiro dar um pano de fundo aí para a gente já entrar falando dos papéis, índice e dólar. Acho que destaque aqui, macro, para o Brasil. Ontem a gente teve entrevista da Dilma, falando que nunca cogitou renunciar, lembrando que há algum tempo, nessa última semana, muita gente falando que ela já estava pensando em renúncia, etc. Bom, ela já mostrou um pouco mais do perfil dela, que a gente também comentava aqui bastante que dificilmente partiria dela, né, esse tipo de atitude, renúncia, etc. A PL da desoneração vai ficar para a semana que vem. Lembrando que o Renan veio com essa agenda Brasil um pouco mais positiva junto com o Planalto. Vamos ver o que sai, porque o Cunha ainda está um pouco isolado nesse sentido. E para terminar aqui as notícias, a gente teve a nova etapa da Lava Jato. Essa sim, o desdobramento pode ser um pouco crítico, porque já falam em Ministério do Planejamento, algum envolvimento nesse sentido, não teve muito mais detalhes, mas se piora aí o ambiente, a parte institucional, pelo menos Brasil. Ser pior, como se não bastasse toda a crise política e econômica. Lá fora, a gente viu bolsas até performando bem no começo do dia por conta do Banco Central da China comentando que não devem desvalorizar mais ainda o yuan, então as bolsas reagiram e também outra notícia relevante foi vendas no varejo lá nos Estados Unidos, vindo em linha, mais crescimento, o pessoal até já voltando com um pouco mais de probabilidade para setembro, a curva curta de juros lá fora, do yield do bond lá fora, subiu, então precificando aí uma probabilidade maior de aumento nesse curto prazo. Então, esses foram os principais destaques, mas aqui na bolsa, realmente, até quando eu tinha saído da sala, caía 1% e dólar subia quase 1%, refletindo aí essa piora política e desaceleração da China cada vez mais forte e o próprio governo sinalizando com essa desvalorização do yuan. Mas vamos lá, já direto para o Ibov, né? Como a gente sempre faz, dar um pano de fundo macro, já para falar de Ibov e a Isso nossa aí. bolsa como um todo. E o pano de fundo para o lado técnico é que a tendência de baixa instalada, já iniciada, eu diria que é, foi período desde de maio desse ano até agora, se mantém muito forte, né? Assim, o mercado de nenhuma maneira é, perdeu essa configuração. Bom, agora para esse momento, esse canal de baixa ele continua. Nos morning calls que eu tenho feito aqui todos os dias, às 8h35 da manhã, eu venho falando da possibilidade do mercado tentar fazer algum fundo por aqui, devido ser uma região que combina com várias regiões de suportes importantes, dado por essa mínima de março desse ano, até mesmo por ter deixado um candle de fundo na sessão de anteontem, com a sessão hoje é quinta, na sessão de terça-feira. Então, o mercado. Só que, mesmo que tenha algum repique, mesmo que o mercado tente algum respiro, esse canal de baixa aqui, ele segue fortalecido, segue firme. Não há nenhum quadro, nem nada, absolutamente nada no gráfico que diga que essa tendência de baixa vai ser revertida para cima. Então, a grande realidade é que o mercado segue firme na tendência de baixa, até como já coloquei em alguns relatórios, a bolsa cai feito âncora jogada ao mar, não importando o que tem pela frente, é um processo de realização muito intenso e que eu imagino que deva concluir o seu alvo aqui na faixa
do 47.100, podendo se estender até o 46.550 pontos. Na verdade, eu estou só repetindo aquilo que a gente falou no Batalha do Século da quinta-feira passada, né? Ou seja, o mercado em tendência de baixa, por mais que possa ter um quadro de recuperação, por mais que o mercado possa ter algum tipo de repique, as evidências para baixo são muito fortes. Então, e aí, Kim, tem uma coisa que eu acho que é legal a gente reforçar, que é o seguinte, na quinta passada e na retrasada, é uma observação minha, uma análise minha, que eu tenho falado, inclusive nos estudos de domingo também, que é o setor financeiro, o tal do IFNC, que engloba o mercado bancário, outras indústrias financeiras como BVMF, CETIP, Cielo e por aí vai. Esse setor foi o setor que sustentou a Bolsa durante um bom tempo. E claramente ele vem de uma reversão de tendência nítida, tecnicamente falando. Uma reversão do tipo, antes era super comprador e agora está querendo ir picar para venda. Se é o setor que há um tempo atrás, eu diria desde 2009, gente, até ano passado, vinha sustentando uma boa alta e ganhou um reforço, uma inclinação maior, depois que os bancos passaram a ter maior peso no índice Bovespa, a minha interpretação foi mais simples. Olha, se esse setor reverter, provavelmente deve contaminar o mercado do índice Bovespa. Então, o alerta ele foi feito já tem há 3 semanas atrás. Hoje está mais uma vez se reforçando. Claro que tem noticiário, a gente vai falar isso, você vai falar isso daqui a pouquinho, tem alguma coisa que impacta, mas tecnicamente falando, só o fato de a gente enxergar essa reversão do setor financeiro já traz para mim um motivo para acreditar que essa bolsa deve continuar caindo, e por isso que eu fiz o artigo Corro para as Colinas. Quer dizer, não quero pregar o pânico, eu sempre tenho essa preocupação, mas ao mesmo tempo eu quero pregar a realidade, que para comprar para o swing trade nesse momento está um pouco difícil, tem que procurar setores mais defensivos, tem que procurar algumas empresas que tenham mais fundamentos que costumam ficar num ambiente um pouco mais tranquilo no movimento de queda que a gente está vivendo no Ibovespa. Agora, os papéis segmentos cíclicos já seguem caindo e os bancos agora revertendo tendência tendem a piorar. E é o que está acontecendo. Então o pano de fundo índice Bovespa segue tendência de baixa, alvo continua no 47,5, 46 mil pontos, pode ir lá numa boa, por mais que tenha algum repique pelo caminho. E o reforço disso, digamos assim, o que vai continuar empurrando esse índice para baixo é o IFNC, que nesse momento segue mostrando IFNC é o setor que segue empurrando a tendência de baixa. Eu vou esperar aqui o gráfico carregar para mostrar para vocês. E essa reversão de tendência, ela traz para a gente esses objetivos, conforme eu acabei de falar. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui rapidinho do IFNC. Ó. Olha só, tendência de baixa muito bonitinha, tá vendo? Topos e fundos descendentes. E é um tipo de comportamento que se a gente coloca aqui pelo gráfico semanal, olha que bonito, né? É um mercado de alta, firme e forte, desde lá de 2009 até agora. E nesse momento, ele segue querendo perder esse último fundo aqui para confirmar um padrão de topo duplo, com volume menor. E aí, por fim, engrenar esse canalzão de baixa aqui. Então é isso, que é o pano de fundo, é o setor financeiro agora pesando um pouquinho mais e isso é que me preocupa, fazendo com que o índice Bovespa possa cair mais. A gente vem falando ao longo das últimas semanas do nosso ceticismo com relação à Ibov, porque nosso panorama macro e político está bem ruim. E, obviamente, quando você fala de índice, você fala no conjunto de empresas. Quando você fala no conjunto de empresas, você fala em instituições imersas ali no nosso ambiente macro. Por isso que o nosso, pelo menos em fundamento, a gente mantém aí há algum tempo a mesma visão. A única diferença de algumas semanas atrás para cá é que o nosso pessimismo talvez tenha reduzido um pouco, obviamente, por conta de toda essa queda. Em termos de valuation, o Ibov já está num patamar razoável, bem mais razoável do que tradeava antes, tá? Cerca de 11,3 vezes preço-lucro para esse ano, perto de uma média ali histórica, tá acima da média, só que, enfim, a média é um pouco mais alta agora, justamente com isso que o Rafa falou, de maior peso de financeiro, etc. Isso aí puxa a média para cima. De qualquer forma, a mensagem é essa, a gente está perto dos lows e da bolsa em dólar, se a gente comparar com a crise. Então você 2008, tem aí, né? 2008, então você tem aí alguns fatores que mostram que, de fato, a gente não tem nenhum trigger de alta para bolsa, em termos econômicos e políticos,
políticos, a gente tem algum espaço adicional para queda, mas também talvez, se tudo, com as informações que a gente tem hoje, a boa pernada já aconteceu. Óbvio, se acontecer uma perda de investment grade, alguma coisa nesse sentido, aí tudo bem, você pode ter uma queda mais forte lá para os 45 mil pontos, até uma pesquisa que a gente fez junto a investidores institucionais. Muitos acham que é dado já essa redução para grau especulativo para o ano que vem, né, 2016. Mesmo com essa questão da Moody's deixando nossa perspectiva estável, no CDS, né, que é aquele indicador que mostra o risco, o país já está precificando alguma coisa nesse sentido. Então todo mundo espera para 2016. E aí eles acham, os investidores institucionais, que a bolsa deve ficar entre 40 e 45 mil pontos. Então aí é um cenário um pouco mais dramático, digamos assim, mas a probabilidade não é baixa. Então, de novo, sem trigger para alta e algumas coisas ainda pesando no índice, a gente tem a mesma visão aqui para Ibov. Ia ser legal se olhasse dólar também, né? A gente não olha muito dólar aqui, a gente começa a passar para os papéis, mas acho que uma ideia de dólar é interessante também. Deu uma boa esticada ali, agora ficou um pouco de lado. O que vocês estão vendo aí para dólar? O dólar é importante mencionar na parte pelo menos o semanal. Esse é o gráfico semanal, cada barra dessa é uma semana, né? E a gente chegou lá num alvo que é o 360, né? O 360. Era um alvo antigo, dado uma projeção de FIBO, que é algo um pouco mais técnico aqui. Assim, o importante é tentar entender que há presença de vendedores aqui na faixa do 60, né? Do 360. Quando a gente coloca no gráfico diário, a gente tem uma percepção de que o mercado perde um pouco de força na compra, tá? Porque se combinar esses dois candles aqui, na verdade esses três candles aqui, nós temos um padrão de topo, exatamente em região de fortíssima resistência, e as últimas tentativas, incluindo a de hoje, foram tentativas ainda que não conseguiram romper essa última máxima aqui, que está nessa região aqui. Então, o dólar, apesar de todo esse movimento de alta que a gente está vivendo, desvalorização do real, etc., crise política, econômica, por aí vai, ele está tendo aqui uma obrigação no curto prazo de voltar a trabalhar ao menos aqui acima do 547, do 550, para engajar um novo movimento. Porque do contrário, e aí eu acho que vale a pena a gente reduzir um pouquinho o tempo gráfico, existe a possibilidade de fazer um topo mais baixo que o anterior e aí iniciar um processo de correção. Correção essa que eu não imagino que acabou a crise, vamos todo mundo para Disney, porque o dólar vai ficar barato e por aí vai. Não, eu acho que é um movimento corretivo super natural, o mercado costuma exagerar os seus movimentos de preço, isso é normal, ele costuma até um giro ali para voltar a cair, e quem sabe ali a região dos 380, ou seja, eu não imagino que vai perder os 3,30. Eu acho que virou piso ali, pela parte técnica mais do que novo, porque tem uma série de pontos de suporte ali importantes. Agora, é uma obrigação do mercado aqui voltar a trabalhar acima do 550 para engajar um novo movimento, uma nova pernada. E aí eu vejo até que pode renovar a máxima do ano. Se isso não acontecer, a gente tem que ficar de olho na faixa aqui do 500, do 350 propriamente dito, porque a perda desse ponto pode provocar um topo mais baixo que o anterior, e aí a gente começa a ter um quadro de realizaçãozinha mesmo, tal, onde a gente pode acreditar que venha encontrar ali o piso 3,30, mas não vejo reversão de tendência. Só para finalizar o pensamento, eu fiz o Visão Técnica na sexta-feira passada, e falei, olha, o dólar pode começar com a realização, ele começou a semana com a realização muito forte, mas o 500, né, o 3,5 ali, é o nosso divisor de águas. Ou ele perde esse ponto para efetivamente consagrar a realização e ter um quadro um pouco melhor, ou não. Vamos romper esse último ponto citado aí no 550 e o mercado começa a andar. Boa. Em termos de fundamento para dólar, a gente só vê esse dólar recuando se tiver alguma notícia mais positiva ou alguma questão um pouco mais concreta para ajudar, porque de fato o CDS deu uma esticada, mostrando aí a aversão a risco país, que tem aumentado aí, principalmente com relação aos investidores estrangeiros, etc. Então, a gente ainda acha que um patamar, mudou de patamar o dólar, que precisa de alguma coisa um pouquinho mais forte para que a gente veja uma volta. Uma informação que eu acho que é importante, desculpa te interromper,
O CDS, que é a forma como o mercado tem para avaliar o risco país, se não fosse a crise de 2008, que foi uma crise muito mais do mercado internacional, dos Estados Unidos, do sistema financeiro americano, não foi uma coisa propriamente nossa, embora teve respingo por aqui. Se não houvesse a crise, a gente estaria em níveis de 2002, 2003, onde a gente não teria grau de investimento, ou seja, voltaríamos para o grau especulativo. Quer dizer, a gente já está lá, né? Sim, como eu tinha comentado no CDS, que é, basicamente, de uma maneira simples, o CDS é um seguro que você faz contra o calote de um país. Então, quanto maior, pior. E, de fato, o CDS Brasil já está precificando aí essa perda do grau de investimento. Como eu falei, os investidores acham que deve acontecer em 2016. Então, no CDS já está precificando, acho que só na Bolsa ainda tem um pouquinho mais para precificar caso aconteça, tá? Mas bom esse esclarecimento aí. Passando agora para os papéis, acho que vale a gente ir direto para o setor financeiro, justamente para a gente falar dessa ligação grande que tem o setor financeiro com o Ibov. Lembrando que, se a gente for ver 2 anos atrás, quando a metodologia do Ibov era aquela por volume de negociação, etc., o setor financeiro, bancos, consumo, varejo, o peso deles era menos de 40%, 37%, e agora é 60%. Então, para a gente ver como que mudou esse perfil do Ibov, e bancos e financeiros sendo ali as principais posições do índice. Então, acho que é legal a gente olhar bancos, né, ver ali o Itaú, e até hoje seria legal a gente ver Banco do Brasil, que sai o resultado, eu até comento depois do resultado, mas acho que Itaú talvez seja emblemático para o setor, ou se você quiser voltar para o índice financeiro, de qualquer forma é legal porque, de fato, o que a gente está vendo na Bolsa são ativos ruins ou com perspectivas ruins já bem depreciados, ativos bons e resilientes como financeiro, bancos, deu uma sofrida boa, mas financeiro ou algumas lojas Renner, Ambev, que são ativos mais resilientes, relativamente caros. Então, se a bolsa tivesse que cair, talvez seria por essa ponta de cima os ativos que estão um pouquinho mais caros e, enfim, fazem sentido estar mais caros nesse ambiente ruim. Então, vamos lá para a parte de bancos. O que você está vendo aí, enfim, para Itaú ou o índice? Vamos começar com o Itaú, depois a gente fala do Banco do Brasil. Né? O Itaú, o importante te mencionar aqui no gráfico, a minha preocupação, e só para reforçar, né, depois de uma figura que a gente chama de ombro, cabeça e ombro, né, que vem tanto no gráfico diário quanto semanal, o neckline já foi perdido e a tendência de baixa segue dando o seu ritmo, mostrando o fôlego. Né. Os 2 alvos já foram conquistados, o primeiro aqui no 27,96 e o segundo alvo foi conquistado hoje, ao se aproximar na faixa dos 26,65. Tendência de baixa clara aqui, senão não tenho que discutir, embora possa subir um pouquinho, embora possa ter algum repique. Eu acho que a alta é motivo para vender no curto prazo. Né? E a perda desse ponto aqui, do 26,60, vai caracterizar uma reversão, inclusive pelo gráfico semanal, que é um dos poucos setores, poucos papéis que no semanal ainda não reverteu tendência. Então, realmente é um fato aqui para a gente se preocupar, porque a gente está ali na cara do gol. Temos aí 2 dias para terminar a semana, hoje e amanhã. Se perder esse ponto ainda, sexta-feira, o gráfico semanal também reverte tendência. O alvo que eu tenho por um prazo um pouquinho maior é 25,10, 25,15. E, obviamente, para cima, temos a antiga região de suporte aqui que vai virar resistência, que é o 28 bola, né, R$28, e o rompimento desse ponto pode ganhar fôlego para apreciar em um possível repique, procurar o 29,50, mas, novamente, reforçando, eu acho que as altas são motivos para a gente procurar venda e não procurar compra, tá? Pelo contrário. Só antes de você passar para a BBAS, só falando de Tube, um pouco do nosso viés e já transformando um pouco de informação em algum caso prático, Itaú, de novo, é um dos ativos mais que chamam mais a nossa atenção em termos de valuation, tá negociando ali menos de 8 vezes preço-lucro para esse ano. Eles vão mostrar resiliência e até crescimento de lucro ao longo dos anos. Então, você tem a cotação caindo e o lucro crescendo ou até se mantendo estável por conta da resiliência, etc. Então,
quando acontece isso, você está pagando mais barato pelo mesmo lucro e por isso que o preço, o múltiplo fica mais barato. Então é isso que a gente está vendo. De fato, a gente teve algumas notícias ruins para bancos. O primeiro foi aquela proposta de aumento da CSLL, que ia de 15 para 20, o pessoal do Senado já está querendo ir de 15 para 23. Nossa. E isso aí, obviamente, seria prejudicial para os bancos. E outra, já voltou aquela conversa do fim do JCP. Então, duas notícias que pesaram aí esses últimos dias. E, de novo, para a gente, se você tomou a decisão de ter renda variável, é um dos ativos com melhor risco-retorno. Agora, olhando um pouco essa questão do gráfico, que você está um pouco pessimista, nada mais justo do que, de fato, você ter um ativo barato, mas que talvez no gráfico você tenha um pessimismo, você que quer comprar com proteção, né? O que a gente tem visto, porque de fato você mostrou que tem aí alguma probabilidade de volta também, e a gente gosta de termos de fundamento, então nada mais justo do que você ficar comprado no ativo olhando o médio e longo prazo, mas no curto prazo e se protegendo via derivativos. Via Fence, que é uma estrutura que a gente geralmente faz a custo zero, onde você protege de um intervalo de queda e ainda participa de uma alta em um determinado intervalo também, isso a custo zero. A gente faz esse tipo de operação quando a gente está um pouco mais pessimista, mas ainda quer ter posição no papel, tá? Então é legal passar juntar essas informações e transformar num caso prático de investimento. Aí esse é o nosso olhar para a YouTube e passando para Banco do Brasil, né? Agora que é um bicho um pouco diferente, porque tem um pouco de interferência governamental, o ROI e o retorno é um pouquinho mais baixo que os privados, então não sei se vai ser o mesmo viés, exatamente o mesmo viés de Itaú para Banco do Brasil. No caso, para os fundamentos, né? O Banco do Brasil realmente é um papel que, se você sempre... A análise gráfica, você quando quer comparar ativo, você compara simplesmente olhando o preço, não, você compara a inclinação. A inclinação é uma maneira de você poder identificar a intensidade emocional dos participantes daquele mercado. Então, você vê um papel que sobe uma inclinação a lá 45 graus, ok. Mas outra coisa é você ver um papel subindo dessa maneira, ou seja, com uma angulação um pouquinho menor, né? Ou seja, quase que vertical. Então, o Banco do Brasil, nesse caso, a inclinação dela foi muito maior para a queda. E é claro, é nítido que é o dedo do governo ali, quer dizer, ou simplesmente a preocupação do dedo do governo. Então, é dos papéis que, se for para fazer um longo short, procuraria o Banco do Brasil, até um tempo atrás, na ponta vendedora, comprando Itaú ou Bradesco. Então, assim, é um papel que reforça essa tendência de baixa. Vamos olhar aqui o gráfico, ele está sobre um suporte muito importante, que está aqui, é um pouquinho mais embaixo, aqui na faixa dos 19,50, 19,30, né, um range ali de baixa, que se for perdido também tem um longo espaço para o caminho para descer lenha na venda até os 17. Olha, eu não imagino que vá lá no curto prazo, nessa região aqui dos 17,10. Até porque quando a gente passa o gráfico para a área do semanal, ou seja, cada barra dessa uma semana, a gente tem por aqui alguns enroscos, alguma que a gente chama de região de tropeço, que bate para voltar um pouquinho, para diminuir a aceleração na venda, que possam não fazer com que rapidamente venha até lá. Então, assim, para o médio, embora não acredito que no curto venha alcançar, então para o médio tem o 17,15 como um alvo, porém no diário todo o cuidado é válido para essa possibilidade aqui de perda do suporte aqui no 19,30. Então, é um cenário vendedor, assim como o próprio setor financeiro, a tendência de baixa está muito forte. Se provocar um repique, ou seja, um movimento contra a tendência, tem alvos aqui do 20,70 até o 21,30, que serão regiões candidatas a gente procurar mais venda, né? Porque compra realmente está um pouco mais delicado. O legal de Banco do Brasil é que começa a chamar atenção em termos de valuation, apesar de todo esse pessimismo. Ela reportou um resultado em linha com o esperado, tem um ROI ali de 14%, PI de preço-lucro de 5 vezes, ali começa a chamar atenção. E esse seria um call para você estar exposto a uma melhora política, alguma coisa nesse sentido. Não, a gente nunca falaria para você estar totalmente alocado em Banco do Brasil, a gente até não gosta, mas tem uma hora que assim, tudo tem preço e às vezes vale
o risco-retorno é o caso de Banco do Brasil, se você fizer, por exemplo, um collar. Collar é aquela estrutura que você limita o seu prejuízo e abre mão de uma alta um pouco maior. Então, esse tipo de estrutura vem muito bem a calhar, porque você tem uma empresa que está barata, só que tem interferência do governo e pode dar uma esticada caso a gente tenha alguma inversão, alguma melhora. Então, esse é um tipo de estrutura interessante para quem está olhando ali, quer diversificar um pouco para pegar uma possível volta de Banco do Brasil, tá? Teve o Cleiton estava falando aqui, para que fazer fence se pode ganhar com a queda de YouTube? Na verdade, você vai fazer a fence, desde que eles começaram a falar já caiu 8%. Na verdade, você faz a fence justamente para evitar essa queda, né? Exato. Você tem que entender melhor a estrutura e por isso que a gente fala, talvez o curto prazo esteja ruim não só para bancos, mas mas para a economia como um todo, por isso que a gente faz essas proteções. Lembrando que o call fundamentalista, pelo menos, você tem uma visão de médio e longo prazo. Então, a gente já destacou todos os pontos racionais e o porquê a gente acha que Itaú está barato, mas mesmo assim, como a gente é conservador, faria essa fence e teria se protegido dessa queda aí. Então, só precisa entender um pouco melhor a estratégia e pensar antes de, enfim, falar alguma coisa. A cabeça dele provavelmente é uma cabeça mais de especulação. Entendi. Aí, pô, quero ganhar, não preciso de fence. Ok, você vende e faz o movimento de venda. A fence não é com essa mentalidade. Só diferenciar as estratégias, não só pegar o que as pessoas falam e jogar ao vento. Então, a gente, fundamentalista, tem uma visão de médio e longo prazo, Exato. com um viés de ceticismo para o curto prazo. Por isso que a gente recomenda compra. Se você decidiu estar exposto à renda variável, compra com proteções de curto prazo. Por isso, assim, você evita alguma queda aí com todas essas notícias ruins, né? Isso aí. Boa, então passando aqui para o próximo, pessoal falando de Ambev. Ambev, a gente teve algumas notícias ruins também com relação a tirar alguns benefícios na Zona Franca, que pode prejudicar, e até a extinção do JCP pode prejudicar bem a Ambev, porque ela distribui bastante dividendos via JCP. Enfim, a gente tem uma porcentagem pequena na nossa carteira de dividendos, porque a gestão é inegável que é muito boa e a gente tem essa visão mais de longo prazo, mas essas notícias têm pegado no papel, por isso essa recente queda. O que vocês estão vendo aí? Vamos lá, a Ambev é importante a gente citar alguns comportamentos que é comum, né? Assim, a análise gráfica, ela, além de você, enfim, tentar especular os movimentos, quando você tem um gráfico, é mais ou menos ali o DNA, a personalidade do papel e dos investidores que aplicam nesse ativo. Quando você olha um papel muito volátil, você vê os preços, né, oscilando feito eletrocardiograma. Mas quando você olha outros papéis que têm menor volatilidade, você vê algumas direções, e você vê inflexão, mas você vê um movimento um pouco mais constante. E a Ambev, por ser um papel que tem bons fundamentos, por ser um papel que costuma a ser procurado em ambientes de crise, ser defensivo, o comportamento dele, geralmente, é o que a teoria de Dow fala. Tem inclinação, lateralização, inclinação, lateralização. O mercado financeiro sabe que tem dois comportamentos, tendência ou consolidação. Então, por que eu estou comentando essa história inteira? Porque um longo tempo, durante bastante tempo, e até mesmo por conta do receio do mercado, o receio do mercado do governo interferir muito na empresa, a Ambev se manteve lateralizada durante quase que 2 anos. Aí. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Ela ficou muito lateralizada. Então, se você olhar o comportamento histórico, é esse. Ele fica de lado e inclina, fica de lado, inclina, fica de lado, inclina. E depois eu queria destacar esse comportamento aqui no mercado super de lado. Ou seja, num ambiente de crise, ficar comprado num papel como esse aqui é ótimo, porque ele não cai. Pelo menos ele não cai, ele está protegido. Depois, recentemente, ele teve essa super pernada de alta e agora, fazendo a análise atual, ele voltou a ficar de lado novamente. Então, a resposta é que o mercado aqui, né, pelo lado técnico, voltou a distribuir preço. Ou seja, o papel está trocando de mão, mas não tem uma definição de que papel seria mais comprador ou vendedor. Claro que no movimento de médio prazo, ele é mais comprador, em função da última pernada. Porém, nesse momento, para ficar comprado, eu diria que é para ter uma visão apenas de
médio prazo, porque o curto prazo pode ser que o papel bata muita cabeça por aqui, e aí o custo de oportunidade de você estar retido, comprado num papel que está completamente de lado, é um custo alto, porque pode ter papéis que estejam muito bem inclinados na compra, e aí você está perdendo a oportunidade, um papel que está andando legal versus um papel que está super de lado. Gosto de Ambev, acho que é uma super compra, strong buy se romper a última resistência aqui, que está no R$19,90, R$20, mas manter uma compra aqui, nesse momento, acho que só por fundamentos, pelo lado do médio prazo, porque o curto prazo acho que deve bater cabeça um pouquinho mais. Boa. O Galo Doido perguntando se a FENSE havia opções, sim, e se não é qualquer papel. Tem que ter liquidez para opções. Na verdade, a nossa mesa aqui, ela dá liquidez praticamente para todos os papéis do IBX100. Então, basta cotar, enfim, a gente aqui, para vocês terem noção, a nossa mesa aqui na XP institucional é uma das maiores de derivativos institucional. E, obviamente, a gente consegue usar essa sinergia para o varejo e dar liquidez para qualquer que seja o papel dentro desse BX100. A gente é muito forte nesse sentido, por isso que a gente tem cada vez disseminado essas estratégias que o institucional, as gestoras usam há muito tempo já, mas a pessoa física, o cliente final, às vezes não tem tanto conhecimento. A gente está aqui justamente para ajudar nesse sentido. Indo aqui para o próximo papel, Petrobras, né? Não podia deixar de falar de Petrobras, o pessoal perguntando. Em termos de fundamento, acho que é bem claro o nosso viés, a empresa extremamente endividada, 4,7 vezes dívida líquida sobre a geração de caixa. Ela teve ali alguns passivos tributários que poluíram bastante o último resultado. Agora a pergunta que fica é se vai ter mais disso para frente, né? Mais pagamento de multa ou alguns passivos tributários para Petro daqui para frente. Isso aí deve prejudicar aí, ou trazer no mínimo mais incerteza com relação aos próximos resultados, mas o fato é que a empresa está totalmente endividada e difícil achar uma saída ali, né? Ela vai fazer desinvestimento, mas tem um limite também se desinvestir, porque você tem alguns ativos núcleo ali que você não pode se desinvestir. E aí, o preço também está cada vez menor, né? Com a cotação do petróleo para baixo, quando você vai vender um ativo, obviamente ele fica menos atrativo. É o caso da BR Distribuidora, por exemplo, que foi revisado ali, a Petro fazia essa avaliação em um determinado valor, o mercado já falou, ó, acho que vai ser daqui para baixo. Então você já vê um pouco nesse sentido. E de novo, a gente recomenda ficar fora de Petrobras. Vai ajudar um pouco o IPO da BR no caixa da empresa? Claro que vai ajudar, porque vai entrar caixa, mas de novo, como a gente falou, o valuation, você cai o valuation, tem gente falando que vai entrar de caixa de cerca de 6 a 12 bi de reais. Lembrando que ela tem ali, só de CAPEX, investimento, 30 bi de dólares por ano para fazer. Então não é isso que vai salvar. Obviamente ajuda, mas o buraco é mais embaixo, estrutural. O que ela tem de caixa, ela ainda não é o suficiente pelo que ela investe, pelo que ela gasta. Se você pegar o caixa anual da empresa em dólar, ela deve gerar, sei lá, 25 bi de dólares, e isso aí só paga os juros. Entendi. E aí depois sobra todo o investimento, cerca de 30 bi de dólares para fazer. Seja, e essa equação aí extremamente difícil e complexa de resolver. Então por isso que a gente continua tirando interferência governamental, Lava Jato correndo em paralelo. Então não faz sentido para a gente ter exposição a Petro. Maravilha. Bom, vamos dar uma olhada no gráfico, que também não faz sentido também ficar comprado. O papel está sobre um suporte muito importante aí, que é o 9,50. Firme aí na sua tendência de baixa também. Acho que o fato de perder esse 9,50 deve abrir um reforço ainda mais na venda. Eu tenho duas projeções aqui no curto prazo. Tá? A primeira são uns R$9, e depois, perdendo R$9, seria a região próxima da mínima do ano aqui, que é a faixa dos 8,10, 8,05. É uma pergunta que me fazem constantemente, que é, e aí, Petro vai lá buscar a mínima do ano, Petro vai buscar os R$8? Eu não vejo nenhum problema técnico do papel voltar para lá. E aí, quer dizer, o ponto significativo é vir para cá, para essa mínima, né, o 8,0, e perder, porque daí a gente vai ter um reforço do movimento baixista, iniciado desde o final ali de 2009, e aí, sei lá, imagina, o papel ir para R$6, Petrobras, um dia que valeu 40 e poucos, agora está valendo 6. Então, realmente, o quadro não é nada muito animador. Do ponto de vista do repique, vale a pena
a gente comentar de uma resistência importante aqui nos 10,02, 10,05, que se for rompido, teremos aí um contra-tendência procurando os 10,50 e os 10,85. Então vai o recado aí para Maria, que perguntou aqui no chat sobre a Petro. Eu espero que, primeiro de tudo, que você não esteja comprada, porque se tiver a sua proteção tem que ficar abaixo de 9,50, a perda desse ponto deve reforçar ainda mais o quadro de venda. Ou se você tiver vendida nesse papel, sugiro estar pouco acima dos 10, porque tem um range até os R$8 para buscar, o que é bastante positivo para a gente no curtinho aí. Boa. Pessoal, nós falando a dívida da Petro 400 bi, como resolver isso? Exatamente, essa é a grande questão, difícil equação para resolver. E o Marcos Ferrari já comentando emissão de ações. É o que a gente vê daqui para frente, não nesse ano, mas talvez seja uma das saídas aí, o que pode pressionar e fazer até a Petro ir buscar aqueles R$8 que você falou, uma possível emissão mais a ver, porque antes disso eles vão tentar vender ativos, etc. E vamos ver o que vai acontecer de novo, reiterando o nosso call pessimista. O tripé da possível melhora, ou é o desinvestimento que ela já fez, né? Emissão de ações e tinha mais um, que eu esqueci. Aumento de gasolina que não vai ter, né? Aumentar a gasolina. Na verdade já teve, né? Se comparado do ano passado. Mas não o suficiente, né? Não o suficiente. Boa. Partindo aqui para os próximos, o pessoal perguntando Teve uma pergunta aqui, na verdade, de OIBR e Contax, né? O Gado 2 já perguntou várias vezes. OIBR a gente não gosta, extremamente endividada ali, não consegue, tem uma dificuldade enorme para gerar caixa. Do setor a gente prefere Vivit ali, que está num segmento um pouco mais premium e deve se beneficiar caso haja alguma consolidação. A gente teve algumas notícias ruins para Vivit, que foi o JCP e o downgrade da Moody's, mas de novo é interessante em termos de dividend yield, olhando um pouquinho mais para frente. Mas se você puder, Contax a gente não olha por conta de liquidez, mas acho que o Rafa pode comentar de OIBR e Contax no gráfico. Sim, vamos dar uma olhadinha. Gráfico semanal, papel ainda muito pesado aqui, topo de fundo descendente, né? Esse aqui, queda livre aqui, né? Indo para o precipício. É muito difícil tentar uma compra aqui, com ou sem resultado. O quadro é muito vendedor aqui, a inclinação é muito forte também, né? Então, desde quando perdeu esse último suporte aqui nos R$5, só reforçou o quadro na venda. Eu tenho uma projeção que é nos 3,50, você já está quase lá. Então, até mesmo para os pessimistas e que queiram aproveitar esse movimento de venda, a relação risco-retorno fica muito ruim, porque só o fato de estar muito próximo do alvo e dado toda essa queda, fica difícil a gente tentar buscar um novo trade. Para o movimento mais especulativo, tem esse candle aqui, que é o chamado martelo invertido, seguido de um martelo. A combinação desses dois candles aqui pode sim abrir espaço para uma recuperaçãozinha a partir do rompimento do 3,82, 3,88, para um repique até o 4,35. Porém, é só repique para cima, é repique para baixo a tendência. Olha quantos candles pretos tem aqui, quantos candles brancos tem. O movimento de baixa é muito forte, é muito difícil tentar uma compra nesse momento aqui nesse papel. Boa, você falou de OIBR, né? Isso. E Contax. A Contax, boa. Contax é um papel que não tem uma liquidez maravilhosa, portanto, muito cuidado na hora de investir, operar com poucos lotes, e tem um outro pré-requisito extremamente importante. O papel custa abaixo de R$1, né? Então, qualquer centavinho é uma oscilação muito forte, portanto, o papel já não tem liquidez abaixo de R$1, o risco de investir aqui é muito grande, só pelos slippage, né? Só pela a falta de um book para você entrar, para você conseguir garantir saída e por aí vai. Agora, é outro papel também, firme na tendência de baixa, eu tenho o alvo na faixa dos 47 centavos, ou seja, está muito próximo também, para cima repique, para baixo tendência, sem compras nesse momento. Boa, passando aqui para rapidamente, a gente está terminando o tempo, falar de Kroton. O pessoal perguntando, Kroton, por favor, parece que o balanço veio bem, acima das expectativas, está arrebentando a conta dos vendidos. Qual é a nossa visão? Kroton é um papel que às vezes a gente tem a visão diferente aqui. Isso. Mas agora, de fato, ela soltou um resultado bom, mesmo com todas essas mudanças do FIES, certa resiliência, ganhando margem
com as sinergias da fusão com a Anhanguera, tirando o management, a gestão é muito boa ali, você nunca pode descartar isso, por isso que a gente tem aí uma posição ainda que baixa nas nossas carteiras, a gente gosta aí nesse nível de valuation depois de toda essa queda, tá? Com um management bom, mostrou certa resiliência, um papel relativamente barato. Esse é o nosso olhar, mas de novo, visando o médio e longo prazo. Se você está olhando o curto prazo para fazer um trade, existem papéis melhores do que Kroton e o setor educacional. Vamos ver Kroton, né? E aqui, tecnicamente falando, o papel está autorizado para uma recuperaçãozinha. Talvez hoje a gente vá junto ali, porque já tem um tempo que a gente ia contra. Depois de uma sequência de queda muito forte, depois de até trabalhar abaixo desse suporte aqui nos 9,17, tivemos um sinal de fundo muito claro aqui, que é um padrão de estrela, né? Estrela da manhã. E o repique iniciou, né? O primeiro alvo já foi concluído, que é essa antiga região de suporte aqui vai se tornando resistência. O segundo alvo, para quem tiver comprado, tentando um repique, alguma coisa assim, está aqui, ó, é o 10,20. Então, existe a oportunidade de se ter uns ganhos curtos, um ganho curto, melhor dizendo, aqui no 17,20. Agora, olhando o movimento um pouquinho mais longo, o fato de renovar as mínimas, perder o suporte, abre um precedente para que a tendência de baixa, essa que vem de longa data, reforce a configuração, né? Reforce a configuração da tendência de baixa, melhor dizendo. Então, para mim, entre o 10,17 até o 10,70 é uma região candidata a topo para voltar a cair, acreditando na tendência, acreditando que o movimento de baixa vai continuar, né? E agora, se isso não acontecer, uma recuperação dos 11,15 para cima, a gente muda um pouco de ideia, muda um pouco de patamar. No curtinho, eu acho que vale a tentativa de compra sim, stop no 9,20, tentar uma recuperação, repique, mas para um movimento um pouquinho mais longo, eu ainda, digamos, sou neutro, esperando um viés um pouquinho mais forte para a gente tentar encontrar uma solução de compra mesmo, combinando o fundamento, digamos assim. Boa. Beleza, então, pessoal, a gente já estourou o tempo aqui, já deu, enfim, deu para bater bastante papo, faltaram alguns papéis, mas como o tempo é curto, a gente priorizou o que teve mais demanda, mas na próxima a gente já deixa anotado para comentar esses que faltaram. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa de hoje. Foi bem legal a gente bater um papo de fundamento e técnico, falamos de proteção, conservadorismo, ativos na compra, na venda, e é legal a gente bater esse papo. Obrigado pela presença de todos aí, até a semana que vem, né? Valeu, até a semana que vem, quinta-feira de novo, Batalha do Século vai estar presente aí, um grande abraço, bons negócios para todo mundo, e a gente se vê. Valeu, por aí. Pessoal, lembrando que é terça e quinta tem Batalha do Século, e a gente vai revezando, mas sempre tem informação aqui na grade da Infomoney. Valeu, pessoal. Valeu!